aqui gravando em Ulubatã, na Mongólia. E hoje eu vou falar sobre uma ideia que eu tive, que eu venho desenvolvendo essa ideia já desde 2013, de como a gente pode mudar a sociedade, como a gente pode realmente desenvolver uma cultura nova dentro da nossa sociedade. E esse vídeo eu quero falar sobre isso. Primeiro eu quero começar com uma pergunta que é: em quem você se espelha? A resposta é: independente de quem seja, ela é o seu herói. Se você se espelha no seu pai, ele é seu herói. Se você se espelha num grande atleta, se você se espelha num grande lutador, se você se espelha num grande físico, astrofísico, músico, astronauta, engenheiro, inventor, ele é o seu herói. Ele é a pessoa que faz com que você siga adiante, ele é a pessoa que te motiva, ele é a pessoa que você fala: eu quero ser como ele. E o mais incrível é que a gente acaba superando os nossos mestres. Como o Sr. Isaac Newton disse: só pude ver longe porque me apoiei sobre ombros de gigantes. Então ele estava se referindo a Galileu Galilei. Que a gente pode entender muito do que Galileu Galilei fez e fazer até melhor do que ele hoje. Mas isso não significa que ele não teve a sua importância. E que se hoje a gente pode fazer melhor, é porque a gente teve um Galileu Galilei lá atrás. Então, quais são os verdadeiros heróis de uma nação? Como você pode descobrir quem são os heróis de uma nação? Os heróis são aqueles que nós nos espelhamos. E essas pessoas são atletas, são músicos, são artistas, em geral, são jogadores, são cientistas, são astrônomos, tudo aquilo que eu já falei atrás. Então, como que a gente faz justamente para nossas crianças, que são a base para o futuro e são o nosso presente, se espelharem em verdadeiros atletas e não no que a gente está vendo hoje, onde crianças estão se espelhando em cada vez coisas mais fúteis, que não contribuem com a sociedade, que não contribuem com o bem público, com o coletivo e muito menos com o futuro delas mesmas e com o seu país. Então como que a gente pode fazer isso? Bem, a minha solução, aquilo que eu penso, e se vocês discordam, por favor, coloquem aí embaixo nos comentários. Eu quero ouvir o comentário de vocês, porque essa ideia também ela não está fechada, ela está aberta para opinião, ela está aberta justamente para ser aperfeiçoada. Mas que os atletas, os cientistas, os professores, inventores e empresários são os verdadeiros heróis do país. E que se a gente incentivar o desenvolvimento de cada vez mais personagens como esse, teremos cada vez mais heróis nacionais em que nossas crianças poderão se espelhar. Que nossas crianças terão uma motivação, do latim motivar, aquilo que vai fazer elas se moverem. A gente está numa época de remédio, onde as crianças ficam tomando um monte de remédio para poder ficar calmo, porque falam que são imperativas. Mas ao mesmo tempo, essas mesmas crianças imperativas, quando vão para o videogame, quando vão para um jogo, elas ficam focadas. Elas demonstram que têm capacidade. Então, onde está o problema? O problema é que elas não têm a verdadeira motivação, elas não têm um sonho, elas não têm em quem se espelhar. E o pior, elas não têm um sistema onde coloque elas com um verdadeiro incentivo para elas se desenvolverem naquilo que elas gostam. Então, essas mesmas pessoas que eu falei, os empresários, os cientistas, os engenheiros, os inventores, os artistas, quando eles se tornam espelhos para a sociedade, quando eles se tornam esses heróis, eles geram emprego, eles geram renda, eles geram produtos, eles geram comércio, eles geram a economia, eles movimentam a economia. Então, imaginem uma sociedade onde o seu filho, você que está me vendo, o seu filho, o seu sobrinho, ou você mesmo, você entra num grupo, vocês começam a desenvolver várias equipes e começam a desenvolver aquilo que vocês gostam em competição, desenvolvendo quem vão ser os melhores nisso. Imaginem isso. E nesse momento, cada um está buscando ser o melhor. Todos os atletas, todas as histórias das grandes personalidades, sejam eles os cientistas, os astrônomos, de novo, ou os atletas, eles falam sempre de perseverança. É isso que é a filosofia por trás do esporte, é isso que tem a filosofia por trás daquelas pessoas que são os heróis nacionais. Porque eles vão falar para você que você precisa trabalhar, que você precisa perseverar, que você precisa ter autodisciplina. Não estou falando de disciplina, de alguém mandando o que você precisa fazer, mas quando você tem um sonho, de quando você tem alguma paixão, você se autodisciplina para alcançar esse objetivo. Então eles vão falar de excelência, eles vão falar de perfeição, de fazer o melhor que você pode, de você suar, de você fazer além da média. É isso que é a verdadeira filosofia. E isso movimenta a economia. Seja no esporte, você vai comprar os produtos dessas pessoas que você se espelha, principalmente os brasileiros. Se você se desenvolve na capoeira, você que é brasileiro, no samba,
seja no frevo, etc., poxa, você vai gerar uma economia. Os melhores grupos de capoeira, os melhores grupos de frevo. A gente também tem os melhores startups, né, os empreendedorismo, as melhores tecnologias geradas no Brasil. A gente precisa desenvolver isso. Por quê? O Brasil não produz, ele não é autônomo, ele não produz o próprio carro, ele não produz o próprio celular, ele não produz a própria internet, ele não produz a própria geladeira, ele não produz a própria lâmpada, ele não produz o próprio... A gente usa isso o tempo todo. Se a gente não produz isso, nós não podemos dizer como nação que nós somos autônomos. Logo, nós não temos eficiência, nós não temos excelência, nós não temos arete. Então, essa é a importância da excelência, da competição, da gente começar a desenvolver o país para ser autônomo. E isso começa